Agora, o início da mediunidade tem que ser também muito observado. Hoje em dia nós não temos mais aquela mediunidade como na época de Kardec, existia muito efeito físico. Temos ainda, mas muito raro. Hoje nós estamos aqui no final de um ciclo planetário, nós observamos mais mediunidades de efeitos inteligentes, psicofonia, psicografia, não é? Mediunidades de inspiração, conscientes, semiconscientes, inconscientes já são mais raras hoje em dia, para que o médium tenha realmente as rédeas das manifestações. Há pouco tempo, 50 anos, 60 anos, existia muitas mediunidades inconscientes. E por ser inconsciente, uma desobsessão, por exemplo, era muito difícil. Muitas vezes tinha que se amarrar o médium para que o médium não se machucasse. Hoje em dia não, hoje em dia as comunicações já são semiconscientes. E por serem semiconscientes, o médium tem sim controle daquilo que está se manifestando. Ele pode controlar sim. Ele é mais dono do seu interior. E o médium, no início, ele tem aquela dúvida: será que isso que aconteceu é meu? Ou será que isso é uma manifestação mediúnica? Essa é uma dúvida que tem duas vertentes. Ela é positiva, porque o médium ele realmente precisa ter um senso de autocrítica, um senso de autocrítica saudável, nada que o deprecie, nada que o desestimule. Mas o médium tem que ter esse senso de autocrítica, e ele também é negativo porque pode servir como uma barreira, né? Pode servir como uma barreira de manifestação. Eu diria que só o tempo vai fazendo com que ele perceba o que é dele e o que é da vida espiritual. O tipo de aprofundamento mediúnico que ele tem, o tipo de trabalho que ele vai desenvolver. Porque quem desenvolve essa ou aquela mediunidade mesmo é a vida espiritual. A nossa parte, como nós citamos, é só nos melhorarmos como pessoa, para criar aquela psicosfera positiva que falamos. Mas quem desenvolve a mediunidade é o plano espiritual. É claro, com o nosso esforço, com a nossa frequência, as reuniões, com a nossa disciplina, não é? Nós damos os elementos, mas o tipo de mediunidade que desenvolve é a vida espiritual. Por experiência própria, aqui nós sabemos que a mediunidade ela vai mudando através do tempo, de acordo com a tarefa que você abraça. Ela vai transitando entre as tarefas, vai se modificando. Vocês vejam, por exemplo, nesta época que nós estamos de pandemia, os médios fechados dentro de casa, sem poder participar das reuniões, nós sabemos que a mediunidade gera uma pressão mediúnica também. Por isso que, por exemplo, um jovem, muito jovem, um adolescente, por exemplo, uma criança, não pode ter a mediunidade desenvolvida porque não dá conta das pressões que a mediunidade impõe, não é? E mesmo porque não teve, às vezes, tempo para estudar as questões da mediunidade, estudar o Evangelho, estudar o Livro dos Espíritos. Mas os médios fechados dentro de casa, eles têm que direcionar a sua mediunidade para um outro fator. Faz preces à distância. Recebe nome de pessoas enfermas. Faça um trabalho de fluidificação à distância. Peça aos amigos espirituais para poder trabalhar em desdobramento, em socorro daquelas pessoas que estão necessitadas. Tem outras maneiras de atuar, não é? Mediunicamente. Mas tem que ter a disciplina. Certos tipos de mediunidade não se pode, por exemplo, fazer dentro de sua residência, como, por exemplo, uma desobsessão, não é? É necessário que o ambiente de desobsessão seja um ambiente preparado pelos espíritos amigos, que eles tenham realmente preparado vibratoriamente aquele local, que é aquela sala de desobsessão, onde a vibração é diferente.
Se você se adentrar numa casa espírita, ir à sala de passes, ir à sala de desobsessão, verá que são vibrações diferentes para cada tipo de trabalho. Então, essas disciplinas são muito importantes, não é? Muito importantes. Agora, e quando o médium adoece, e quando o médium tem algum problema, às vezes problema financeiro, às vezes problema familiar, não é? Como ele deve agir? Ele deve trabalhar. Enxugue as lágrimas e trabalhe. Porque ali você vai encontrar a consolação que necessita. As dificuldades não vão se modificar porque você deixa de trabalhar ou trabalha. Mas você trabalhando, fortalecerá o seu interior e você irá resolver os seus problemas que cabe a você resolver de uma forma mais correta. Eu me lembro sempre, nós estávamos falando aqui de Francisco Cândido Xavier, certa vez perguntaram para o Chico, tem inclusive na internet muito essa gravação, que perguntaram assim, Chico, por que você tem companhia de Bezerra de Menezes, de Emmanuel, de Sheila, de Meimei? Por que você está tão doente, Chico? Eles não te auxiliam? E Chico respondeu assim, eu ficaria com vergonha de chegar ao mundo espiritual e dizer que eu não passei nada. O médium não tem privilégios. Ele passa aquilo que qualquer pessoa passa. E tem que dar testemunho da sua ação junto à espiritualidade, junto aos espíritos. Olha que beleza. O médium não tem privilégios. E realmente isso. Mediunidade não exime, ele até completou dizendo assim, o que eu tenho é perfeitamente comum a uma pessoa que já está octogenária. Na ocasião ele estava octogenário, que é o desgaste do corpo físico. Chico, além dos trabalhos pesados profissionais que teve, trabalhou arduamente, né, utilizando o seu vaso físico de uma maneira que talvez nós não conseguiríamos. Nós sabemos de relatos, por exemplo, de Chico, que tinha as reuniões de psicografia que começavam às 7 da noite, que se estendia madrugada fora até 4, 5 horas da manhã, e tinha essa reunião de segunda, sexta e sábado. Conversando certa vez com um amigo nosso lá de Uberaba, do Grupo Espírita da Prece, fazíamos de vez em quando evangelho ali, esse amigo nosso, ele era o barbeiro de Chico Xavier, muito amigo de Chico. Ele disse assim, olha, na reunião de sexta para sábado, Chico dormia muitas vezes de terno. Dormia muito pouco, 1 hora, 2 horas, acordava e já ia para o trabalho. A reunião de sexta tinha acabado às 5 da manhã. Ele ainda ficava com os companheiros até umas 6, 7 horas, conversando, tomando café, a despedida. No dia seguinte, às 9 da manhã, 8 da manhã, lá estava Chico também na distribuição de donativos às comunidades carentes para à noite ter a outra reunião de psicografia. Mas Chico era um missionário. Era muito difícil acompanhar o missionário. As pessoas muitas vezes tinham que revezar. Agora, ele é o exemplo da dedicação mediúnica, com todos os problemas de saúde, com todos os problemas que ele tinha. Problemas que nós não conhecíamos, que acontecia realmente nos bastidores da sua tarefa, atacando espiritualmente, inclusive, Chico sempre firme e fiel a Jesus. E muitas vezes nós estamos com uma pequena dorzinha, com um pequeno probleminha e já falhamos na tarefa. Então nós temos que nos atentar a isso. Nós temos que realmente ter aquela convicção. Temos que ter realmente o Evangelho em nosso coração, que é uma medicação, aliviando as nossas chagas morais. E bendito aquele que se compromete com a tarefa mediúnica e consegue realmente vencer as suas próprias barreiras
e seguir adiante. Anos afora, a vida inteira, não vai se arrepender. Então nós entendemos que quantas vezes, às vezes nós trabalhamos no atendimento fraterno, por exemplo. O atendimento fraterno é um dos lugares que você pode exercer a mediunidade. Quantas vezes eu consolei pessoas que tinham o mesmo problema que eu? Muitas vezes. Eu saí consolado junto com a pessoa. Então vejam, se eu tivesse ficado em casa remoendo aquele problema, seria muito pior. Fomos à tarefa e nos saímos bem da tarefa. No dia seguinte estávamos felizes e contentes para seguir. Então a tarefa mediúnica tem essas particularidades. O médium não tem privilégios, mas ele recebe um auxílio que com o tempo ele vai sentindo, vai lhe dando segurança na tarefa mediúnica. Aí a resposta aos médiuns que estão começando na mediunidade, na sensibilidade mediúnica, estão educando a sua mediunidade, o uso da mediunidade, para que perseverem e esperem o tempo calmamente. Sejam tranquilos na tarefa mediúnica, mas constantes, estudiosos e vigilantes e disciplinados. Desta forma, com o tempo, você vai entendendo o tipo de mediunidade, a intensidade da mediunidade e até aonde você pode ir, até onde é permitido que você vá, sempre respeitando os indivíduos que estão à sua volta, as pessoas que estão à sua volta. Então, realmente, a classificação das mediunidades, todas estão ali no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns deve ser estudado por todos os espíritas, mesmo que não tenha uma mediunidade ostensiva. Porque aquele que estuda pode vir a ser, por exemplo, um dirigente da casa, um dirigente da desobsessão, um doutrinador, né, dos espíritos durante a desobsessão, ou ele pode servir de alerta àqueles médiuns que estão desviando do caminho. Quando ele vê uma pessoa que pratica a mediunidade, ele vai saber o que ele deve esperar daquela mediunidade. Porque nós sabemos, se nós virmos uma placa dizendo médium fulano resolve os seus problemas, não é verdade. Não cabe ao médium resolver os problemas de ninguém. Ele é aquele intermediário. E nossos problemas são os remédios abençoados de evolução que nós temos em nosso caminho para nos aprimorar como espíritos. O que os médiuns podem fazer é dar aquele norte daquilo que os espíritos inspiram, daquilo que ele leu no Evangelho, ele pode transmitir pelas vias da inspiração para aquela pessoa encontrar ali uma resposta para que ela mesma vá resolver os seus problemas que cabe a ela em seu desenvolvimento evolutivo, a cada vida que se sucede. Então vejo como é sutil, não? Mediunidade é muito sutil. E os passos do médium devem ser muito bem pensados. O médium precisa ter postura. Ele não pode, por exemplo, agir de uma maneira na casa espírita e fora da casa espírita agir de outra maneira. Ele não pode, por exemplo, se vincular a viciações. O médium não pode se vincular a qualquer tipo de viciação, porque é uma porta aberta às obsessões.